currículo. Então, o senhor foi formado pela Federal de Sergipe, mestrado na Concórdia, Poxa doutorado... vida, Alô? foi longe. Na Federal de Sergipe. Foi longe. Ah, tá. Voltou para a Unicamp aqui para o Brasil. Foi professor na Unicamp também, 13 anos. Agora, atualmente, é principal no Center for Macroeconomic and Development, Trabalhou entre Banco Mundial e FMI na casa de 13 anos também. 12, 13 Mas, anos. Mais? foram. Porque você não incluiu os 2 anos no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tá, Ah, não. Isso não. tá. Certo. Perfeito. Então, eu vou fazer uma introdução, iniciar as perguntas e passar para a galera aí começar. Beleza? Então, Fique. vamos lá. Deixa eu colocar para gravar aqui para todos. Por que vocês estão de paletó? Esta conferência será gravada agora. A gente quer tentar assim, pô, quando o senhor veio ao IBMEC, né, em 2018, eu lembro que todo mundo tá arrumadinho, então, uma sugestão, assim, eu falei Mas vocês estão em assim, casa, né? hã? Mas estão em casa. Estamos em casa, né, mas aí a gente faz a tática do home office, né, o belo e moral, né, coloca e a sandália aqui na parte de baixo, então... Exatamente. O conforto não falta. Certo. Mas vamos lá, então. Começar aqui. Boa noite. Aqui está falando Eric Vilac, presidente do Belliberty. Estou aqui com 4 colegas meus. O vice-presidente do Belliberty, Lucas Pocchini. Nosso diretor de estudos, Rodrigo Zahrer. Nossos 2 novos membros, o Gabriel Dias e o Pedro Marques. Hoje a gente está com um convidado muito especial. É o Otaviano Canuto. Ele já veio ao IBMEC. Aqueles veteranos do IBMEC se lembram dele, conversaram com ele. Num dia super especial para falar sobre globalização. Hoje a gente chamou ele para ele responder algumas perguntas para a gente, também para a comunidade IBMEC, a respeito da economia global, a economia brasileira e essa questão do coronavírus. Então, assim, brevemente a experiência do Otaviano. Ele foi formado na Federal de Sergipe, fez mestrado na Concordia University, doutorado em economia na Unicamp, cujo tema foi a industrialização da Coreia do Sul e o exemplo do Brasil. E também trabalhou ali 14 anos entre Banco Mundial, FMI e Banco Interamericano. Também foi professor do Unicamp por muito tempo, 13 anos. Então a primeira pergunta, Davi, é a seguinte. Considerando ali um economista do FMI, né, um economista do Banco Mundial, a gente pode talvez colocar ele como uma personalidade ali, um economista, um diplomata e um político. Então, considerando essas 3 personalidades, qual que é a diferença que a gente vê, por exemplo, entre o economista do FMI, o economista-chefe de uma casa bancária, um economista ordinário, assim, quanto à questão de uma análise, por exemplo, desenho de um plano, por exemplo, um plano de bailout, Grécia, Argentina, vendo essas questões, o que um economista dessa organização vê de diferente? Tá. Depende, inclusive, de qual é a função, a posição do economista na instituição. Mas deixa eu fazer uma outra observação. Eu também estive no governo, eu também fui secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Nas instituições multilaterais, nas 3, eu tive a oportunidade eu fui vice-presidente no Banco Mundial e fui vice-presidente no BID, o que é importante separar, porque aí a função é principalmente técnica. Mas eu também fui membro do Conselho de Administração, do Conselho de Diretores Executivos, tanto do Banco Mundial quanto do Fundo Monetário Internacional. E aí você é eleito por um conjunto de países, no caso do Fundo Monetário, 13 países votaram no meu nome na época, e no Banco Mundial a Constituinte brasileira tem 9 países. Então, 9 países votaram, um dos quais o Brasil, é claro, tanto num caso como no outro. Aí
tem um detalhe, é que não é uma função estritamente técnica. Você representa os interesses, os chefes. Eu tinha 9 chefes no Banco Mundial. Os meus chefes eram os ministros de finanças dos países que votaram no meu nome. O que, eventualmente, faz com que o meu trabalho, enquanto diretor executivo, o que eu pedia, o que eu solicitava, o que eu votava e assim por diante, tinha, em grande medida, um conteúdo político de defesa dos interesses daqueles países. Pois bem, isso eu posso fazer uma diferença estilizada que pode ser relevante para entender. Tipicamente, o economista, tecnicamente, principalmente se for um acadêmico, trabalha o tempo inteiro em busca, na medida do possível, de soluções ótimas para os problemas, por qualquer que seja o critério de bem-estar que está, digamos assim, a função, a utilidade que orienta a análise na busca do ótimo. Quando você faz policy, ou mesmo quando eu era vice-presidente no Banco Mundial, e quando eu era vice-presidente do Banco Mundial, eu tinha 700 economistas se reportando a mim, espalhados pelo mundo, para dar o policy advice, para fazer o aconselhamento de políticas aos países clientes do Banco Mundial. E toda vez que você sai do mundo abstrato, do mundo, digamos assim, no papel, no modelístico, se é obrigado a reconhecer que você não vive num mundo ótimo. Você não tem as condições de exercer ou de exigir ou de caminhar para soluções ótimas. É sempre um ótimo restringido, nunca o second best ou third best. Eu vi isso claramente quando eu saí da academia. Eu fui professor da USP também, depois da Unicamp, passei por um rápido interregno na USP, e caí lá em Brasília, na Secretaria de Assuntos Internacionais. E o primeiro choque, evidentemente, foi observar que eu era obrigado a tomar decisões, a liderar grupos na tomada de decisões, sem ter necessariamente, digamos aqui, todos aqueles critérios que, no plano acadêmico, seriam necessários para tomar a decisão ótima. Nem havia tempo, nem você focaliza numa coisa só, você tem que ser obrigado a ser multitask, para não falar das quantidades de reuniões, etc. E aquilo foi assim um choque de aprendizado entre o que é, digamos assim, abordar os problemas de uma perspectiva acadêmica e, no mundo real, fazer policy. Para responder a sua pergunta, e essa analogia é importante, porque nessas instituições você vai ter lá os economistas, particularmente aqueles que estão no departamento de pesquisa, que fazem pesquisa. E, portanto, eles estão orientados com uma perspectiva quase acadêmica, como eu mencionei. Não é puramente acadêmica, porque não é você que escolhe, esse ano eu estou interessado em estudar, em examinar a causalidade entre duas variáveis que eu considero importante, aí eu vou fazer trabalho acadêmico, eu vou fazer testes empíricos, eu vou publicar papers. Não, você tem uma agenda que o departamento de pesquisa é obrigado a enfrentar de acordo com as necessidades do trabalho do banco. Mas você ainda tem, em grande medida, na academia. Agora, se você é obrigado a dar policy advice, como no meu caso, tanto
No Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu era o gerente do relacionamento com os clientes. Eu era o vice-presidente para países e eu era o ponto no banco que conversava com os países sobre o que é que os países queriam do BID, fazer essa ponte. No caso do Banco Mundial, aí eu era o trabalho de Policy Advice, ou seja, os meus 700 economistas conversavam para dar aconselhamento de políticas em algumas áreas. As minhas áreas foram comércio internacional, gestão de dívida pública, gestão do setor público, reforma do setor público, igualdade de gêneros e estratégias de redução da pobreza. E eu também coordenava a ponte entre o Banco Mundial e outras instituições, como o próprio Fundo e como a OCDE, o G20, né, e assim por diante. Então, nesse caso do aconselhamento de políticas, aí não tem o menor sentido você achar que você vai conversar com o ministro de Finanças do Zâmbia e dizer para ele: você vai fazer isso, 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 porque o meu modelo mostra que isso é o melhor para a Zâmbia. Não é assim, né? Da mesma maneira, toda e qualquer operação de empréstimo ou de natureza similar entre o Banco Mundial e o Fundo Monetário e os países é uma coisa que é negociada, é uma coisa que tem que ter a aprovação dos dois lados, tem que ter a aprovação pelo Conselho de Administração do Fundo Monetário, mas o país tem que aceitar também. Então, você tem um processo, inevitavelmente, de negociação política em que visões diferentes, desejos diferentes, nem sempre são perfeitamente compatíveis, então tem uma margem de negociação, dentro de certos parâmetros. Então, a resposta à sua pergunta eu diria o seguinte: em todas essas funções, a importância do arcabouço analítico com o qual o técnico chega, individualmente e em grupo, importa grandemente, mas não se trata de nunca, o máximo que se aproxima disso, do puro, é na pesquisa, mas na ação concreta dessas instituições, assim como no governo, eles envolvem, de uma maneira ou outra, um grau de saída, aceitar que você não opera na optimalidade. Espero que ajude. A formação é fundamental, a compreensão mais geral e específica. Os meus técnicos, na época, você não ia encontrar, eu estou falando dos anos de 2009 a 2013, por exemplo, quando eu fui vice-presidente no Banco Mundial, o time de comércio internacional que eu tinha lá era reconhecidamente o melhor time em termos de quantidade e qualidade do mundo na época. Então, eu tinha um australiano que era fantástico em facilitação do comércio. O cara tinha trabalhado muitos anos com isso e estava justamente no Banco Mundial para ajudar os países a implementar medidas de facilitação do comércio, de logística e de mudanças legais e de políticas que facilitassem o mercado. Eu também tinha lá, no meu departamento de Gender Equality, uma moça fantástica, com quem, inclusive, e tinha também um haitiano, professor de Manchester, que nós contratamos como consultor e com quem eu fiz uma série de trabalhos analíticos, publicados, inclusive, em periódicos acadêmicos, como o Journal of Macroeconomic Research e outros, para construir um modelo para mensurar e simular os efeitos de maior igualdade entre gêneros sobre o crescimento econômico de um país. Então, tinha o PRChat da Agenor,
dos melhores caras de overlapping generation models no mundo, e o cara desenvolveu uma série de coisas nessa linha. Mas sempre levando em conta que uma coisa é o trabalho analítico de pesquisa e a outra é o pé no chão na implementação de políticas. Não, perfeito. Lucas, vai lá. Certo, senhor Canuto. Um dos trabalhos que o senhor realizou foi no Banco Mundial, foi a administração da economia e da redução da pobreza, né? No livro On Tour with MIF, de Liaquat Ahmed, ele acaba dizendo que uma das antigas técnicas para se conseguir informação sobre a economia é pegar um táxi, começar a conversa com o motorista ou até mesmo em um restaurante, conversar com o garçom, dar pelas ruas, conversar com os comerciantes, né, desses negócios que você quer acabar sabendo. Porém, hoje, com essa crise do Covid-19, a gente não pode ter esse contato porque nós não podemos sair de casa, o comerciante e os restaurantes, comerciantes, garçons não estão presentes porque eles estão confinados em casa e os seus comércios estão fechados, né? E como a gente pode ver, né, uma cena recente no CEAGESP, né, no mercado de São Paulo, o pessoal acabou jogando fora um estoque de comida fresca, né? Estilo as queimas de café em 1930, né? Por quanto tempo você acha que o empresário brasileiro vai acabar aguentando essa situação de quarentena total, né? E quanto que a pobreza quanto a pobreza vai crescer em 2 ou 3 semanas desse confinamento, vamos dizer, entre aspas, do Brasil, né? Olha, tem 3 coisas importantes a levar em conta aí, né? O choque negativo é inevitável, ele ocorrerá, já está ocorrendo, com uma profundidade muito grande. Agora, a profundidade e a amplitude desse choque vai depender, em grande medida, das políticas excepcionais que forem implementadas o mais breve possível. Explico. Não existe essa alternativa de voltar à normalidade. Aliás, no mundo, se você pegar 2 casos em que os correspondentes mandatários resistiram a sair da normalidade, ambos se viram obrigados a voltar atrás. Mr. Trump e Boris Johnson tiveram que voltar atrás. Aí o Boris Johnson agora está na Inglaterra, lá na normalidade. Haveria e houve alguma maneira mais, digamos assim, mais ordenada, sem exigir o grau de restrição à mobilidade que o isolamento horizontal, que o confinamento horizontal exige? Teve. São os casos, por exemplo, que eu acompanho de perto. Eu estou acompanhando isso bem desde o começo, porque eu estou aqui, porque eu tenho um casal de amigos familiares aqui, a gente se frequenta, ou se frequentava antes do confinamento, uma vez por semana, na casa deles, e ela é singapuriana e casada com um inglês. E, desde o começo, ela antenada contando das coisas que estavam acontecendo lá. O modo como Singapura, Taiwan, China, quando você trabalha no banco ou no fundo, toda vez que você fala Taiwan, você é obrigado a dizer Taiwan, China. Agora já estou aposentado, mas é só para vocês saberem. Mas o modo como Taiwan, Singapura e Coreia do Sul enfrentaram o problema permitiu a eles não ter que recorrer a um isolamento horizontal.
A própria China, depois de fazer o isolamento horizontal para valer na província de Wuhan, conseguiu evitar isolamento horizontal no resto da China, mas usando uma estratégia e uma política que vou descrever já, que bem similar àquela que foi operada em Singapura e nos outros lugares, que se trata do seguinte: testa. Todo mundo tem isso. Testa e se verifica se você tem o seu celular com um app correspondente. Você é classificado, é o caso da China, continuamente, de acordo com a temperatura sua, se você faz parte de 3 níveis. Se você está no verde, se você está no amarelo, se você está no vermelho. Está no vermelho, você é obrigado a confinar. Em Singapura, você está detectado como Covid, você automaticamente vai para o confinamento e, através dos apps, através do seu celular, o governo localiza com quem você teve contato e vai atrás e testa e põe para confinamento, se for o caso. E aí é um confinamento pesado. Pra vocês terem uma ideia, põe o pé para fora, estando classificado como vermelho, você paga uma multa equivalente a $10 mil. E se não for singapuriano, você é expulso do país. Se você fica em casa, você tem sintomas de resfriado e tal, e possivelmente manifestou a doença, está manifestando a doença, você recebe um prêmio por ficar em casa. Pergunto a vocês, dava para fazer uma coisa dessa? Dá para fazer uma coisa dessa no Brasil? Aqui, nos Estados Unidos, não se fez. Aliás, havia a oportunidade, se não de chegar ao requinte do controle individualizado através disso, porque isso é uma coisa de lá daqueles países da Ásia e que me dá arrepios, né? Dá arrepios a nós todos, mas é uma coisa que vai vir com, provavelmente, uma força muito grande depois do fim dessa crise do coronavírus. Mas se você não tem aquilo, qual foi a opção que se fez? Bom, aliás, não preciso me reportar coisa. O que a campanha de Milão? Não, a Itália, Milão não para, Milão vai para a rua. Aquele anúncio que já circulou muitas vezes aí pelo WhatsApp no Brasil também. Vai todo mundo para a rua e acontece o seguinte: você tem um problema epidemiológico que não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com finanças, mas que é o seguinte: dada as características desse vírus, dessa pandemia, vale dizer, uma transmissibilidade muito fácil, e que fica escondida durante 14 dias no corpo da pessoa infectada, durante os quais essa pessoa infectada sai também infectando outras. Quando os sintomas começam a aparecer, a velocidade... E aí você tem uma parcela dessa população que, inevitavelmente, vai precisar de tratamento clínico com aparelhos, porque é uma doença respiratória e que não pega só velho, não. Olha as estatísticas agora por infecção de estão mapeando por gênero, por idade, na França ou aqui em Nova York, e vocês vão ver lá a presença grande, inclusive, de jovens, de 40 a 60 anos já, e também mais jovens. E aí você tem o caos, você tem o colapso do sistema de saúde que a gente viu na Itália. E que está ocorrendo, quando a gente fala, agora em Nova York. Eu tenho uma filha que mora em Nova York, que é arquiteta em Nova York, está no apartamento dela enclausurada, trabalhando de casa nessas 2 semanas, e as estatísticas quanto os relatos nos hospitais em Nova York, hoje, agora, nesse momento que nós estamos falando, nos últimos 3 dias, é estarrecedor, porque não há capacidade instalada desses sistemas
para atender. Então, como no norte da Itália, os médicos tinham que começar a escolher quem ia morrer, porque não tinha ventiladores suficientes para todos que chegavam. Na Europa, a Alemanha pôde se dar o luxo de não fazer um tratamento horizontal, um choque horizontal, como nos outros, mas dois detalhes importantes. A Alemanha começou, desde cedo, a implementar o teste. Segundo, a capacidade hospitalar instalada na Alemanha é maior do que a soma da capacidade hospitalar atual na França, Espanha e Itália juntas. E mesmo assim, mesmo sem um tratamento forçado, a Angela Merkel vai à TV e instala uma campanha tentando convencer as pessoas a ficarem em casa. Agora, eu pergunto para vocês, como é que você acha que vai ser no Brasil? Nós, de certa forma, o ideal, e aí todos os países, a maior parte dos países, Singapura não falhou, porque porque começou cedo a fazer o screening, o teste, e a política seletiva de confinamento seletivo, flagrou, pega, tá, confina. E a Coreia, que fez depois do desastre que foi a contaminação numa igreja católica, que o pastor irresponsável fizeram aquilo e deu no que deu. Mas, mesmo assim, há tempo fizeram o teste, e conseguiram proteção. Aqui nos Estados Unidos, os sinais começaram a aparecer no estado de Washington em janeiro. No entanto, a postura de deixa correr, como na Inglaterra, deu no que deu. Então, é claro que o efeito econômico é grande sobre empresários, sobre empresas e sobre trabalhadores, principalmente trabalhadores informais, os trabalhadores e quem for desempregado, é verdade. Por outro lado, a alternativa, se for para adiante a ideia de, literalmente, pelo menos nessas 2 semanas, você me perguntou sobre tempo, está todo mundo chutando de qualquer maneira, mas o consenso entre os epidemiologistas, etc. e tal, é, no mínimo, uma quarentena de 3 semanas. No mínimo. A essa altura, o governo brasileiro devia estar correndo todas as instâncias do governo. Eu sei que está havendo um esforço disso em alguns locais, de correr para tentar instalar. Eu vejo as imagens desde a semana passada em São Paulo, da construção de hospitais adicionais. Isso é parte do problema, porque a dificuldade é encontrar equipamento suficiente para instalar, os respiradores. Precisa de respiradores, senão vai morrer muita gente. E morre por questão respiratória, por não poder respirar, porque sem a porra do ventilador, a pessoa em alto grau suscetível a isso morre porque não consegue respirar. Então, tem que se estar correndo com isso, para se imaginar que você possa começar, talvez, seletivamente, mais adiante. Então, a opção, a ideia, e vou ser franco, não é por acaso que o presidente Bolsonaro é o único cara a abrir a boca para dizer o que ele disse essa semana. O único cara no mundo. Não é nem questão de ideologia nem nada. O Narendra Modi, da Índia, botou o isolamento social, a coisa horizontal, o confinamento horizontal na Índia toda, com 1 bilhão e tantos mil de pessoas. Talvez vocês tenham visto as imagens dos soldados da polícia na rua dando surra de vara em quem está pela rua.
O fato é que, evidentemente, é uma coisa com impacto extremamente negativo sobre a economia, mas a alternativa não é, simplesmente achar que isso vai ter um desconforto, algumas pessoas vão morrer e pronto. O que é, ao mesmo tempo, todos os países? Um dos meus empregadores é um think tank no Marrocos, e o think tank no Marrocos contratou vários scholars do resto do mundo. Sou um deles. Trabalho à distância, trabalho daqui, vou lá 2 vezes por ano, passo uma semana lá 1 vez por ano, 2 vezes por ano, e o resto do tempo trabalho daqui de casa, ou então vou fazer missões, vou participar de eventos na França, na Colômbia, no Brasil, por conta deles e tal. E eu estou acompanhando também por lá, porque agora o presidente do think tank faz reuniões com a gente numa base diária. Já é uma estrutura, a estrutura é um pouco mais, digamos assim, disciplinada do que a nossa, culturalmente, mas o aperto é grande. Não tem ninguém no mundo que não esteja. Os 2 únicos que estão brincando com isso, eu não estou acompanhando especificamente no México, mas é o México e aí o Bolsonaro. Já vai ser difícil, porque, evidentemente, o grau de contaminação é certamente muito mais elevado do que aquilo que está aparecendo nas estatísticas de infectados, porque os testes no Brasil só estão sendo feitos para aqueles que vão pedir lá e que vão no hospital e que pedem. Então, você não tem uma margem, uma ideia de como é que está a coisa. Então, a propensão a ter uma demanda brutal sobre o sistema de saúde é algo que a gente só vai conseguir ver ao longo do mês que vem. Mas que vai ser grande, vai. O que todos os países ao mesmo tempo têm feito é implementar políticas fiscal e monetário-creditícias com um ônus que vai vir para o setor público, mas numa situação extraordinária como essa, para minimizar mais seletivamente possível os pontos mais vulneráveis da sociedade, de seus países, da sua população. Por exemplo, aqui onde eu moro, e eu tenho um filho que se tornou americano, que é casado com uma americana e se tornou americano, a mulher dele é americana, você tem um programa inimaginável proposto e a ser implementado pelos republicanos, que é o problema de transferência de renda na conta dos americanos. Um Bolsa Família ainda bem mais abrangente, mas que sabe que vai atingir principalmente o baixo pessoal que tem menos renda. Da mesma maneira, o Banco Central americano, Federal Reserve, não apenas cuidou de evitar que a crise financeira viesse a piorar ainda mais a crise econômica, e fez o que fez em termos de prover de liquidez todos os segmentos do mercado financeiro. Isso não é para recuperar preço de ativo, por isso que ninguém pode ficar esperando que o que aconteceu nas últimas semanas com preço de ações ou com a posição de empresas não financeiras que se endividaram, que elas, digamos, voltem ao patamar anterior. Mas é, no mínimo, para evitar que uma onda de falências, para evitar que a iliquidez transforme empresas solventes em empresas que vão à falência. Mas, além disso, o FED também abriu um programa extraordinário para seletivamente levar indiretamente crédito a pequenas e médias empresas, aquelas mais afetadas pela parada súbita. Mecanismos similares estão sendo implementados na França,
na Itália, na China, em outras partes do mundo. É o principal instrumento que você tem para, digamos assim, minimizar o efeito econômico que a parada súbita com o confinamento tende a ter. Temos folga fiscal? Claro que não. Mas também não precisa desmontar o arcabouço que estava montado e que esperamos volte no momento mais normal, com teto de gasto, com perspectiva de redução gradual da dívida pública com proporção do PIB e assim por diante. Porém, é possível, e os mercados, desde que não haja quebra, não precisa eliminar teto do gasto, não precisa desistir do arcabouço de responsabilidade fiscal que foi montado. E os mercados, é claro, vão levar em conta, quando acabar isso, uma dívida pública maior do que quando começou o processo, mas, desde que a estrutura de gestão seja mantida e possa voltar ao normal, o prêmio de risco que vai ser cobrado por conta desse evento extraordinário, desse aumento extraordinário, vai ser mínimo, não vai ser tão grande. De qualquer maneira, essa mudança, digamos assim, extraordinária, é para evitar um quadro pior. É nisso que o país tem que estar concentrando. E fazer. É evidente que o tipo de confronto que a gente assistiu essa semana, aí no Brasil, é péssimo para isso, porque retira mais ainda a confiança, é fonte de mais pânico por parte dos empresários. Vocês vejam o seguinte, para entender a plenitude da crise, ela tem uma dimensão epidemiológica, aí é a dimensão epidemiológica e de políticas de saúde para combatê-la, que levam a um choque econômico sobre a economia real, não é? De uma forma ou de outra. Mesmo que não tivesse política de saúde, mesmo que não houvesse confinamento, já haveria um choque. Ou vocês acham que quem puder, mesmo não sendo mais proibido, ou mesmo não sendo mais recomendado ficar em casa, você acha que vai se comportar como comportava em condições normais? Aqui em Washington, minha filha em Nova York, já há 4 semanas, quando a coisa estourou na Itália, as pessoas pararam de ir para restaurantes, as pessoas cancelaram viagens de turismo, as pessoas, os segmentos que tendem a ter o maior impacto já estavam sofrendo, porque as pessoas já estavam buscando isolamento, distanciamento social. Então, esse choque econômico já estava em curso. Aí bateu no terceiro, que é o financeiro, porque, evidentemente, a percepção de que isso aqui no econômico ia declinar e aumenta, é claro, a percepção de risco, a aversão ao risco, todo mundo corre para o refúgio de títulos do Tesouro, e isso bate não só em Brasil, com o pessoal largando para comprar títulos do Tesouro, mas como também aqui, as pessoas liquidando carteiras com ações e com títulos de dívida de empresa para buscar títulos do Tesouro norte-americano. E isso, evidentemente, gera o que nós assistimos durante 2, 3 semanas, que foi o declínio de preço de ativos. Quando o Federal Reserve Bank entra, foi para dar liquidez para apenas minimizar o risco de falências, mas não porque aqui o que o Fed quer é evitar que essa crise financeira ainda piore as coisas no econômico, forçando empresas a falir. Pode-se discutir, portanto... Então, em grande medida, o que estou querendo dizer é que essa dimensão epidemiológica ainda vai ser fundamental para definir que políticas de saúde são necessárias e, na medida do possível, o ideal para que isso aqui seja o mínimo. É preciso que haja uma resposta, se não igual, porque nós não somos, felizmente, China, mas é preciso ter uma resposta rápida de preparação para o apogeu do epidemiológico. Agora está correndo atrás aqui para montar os hospitais, etc. e tal.
e essa aqui que foi para evitar que contamine. E, é claro, agora, como eu quero crer que hoje no Brasil eu não tive ainda a oportunidade de olhar em detalhe o que foi anunciado pelo governo, mas o Banco Central foi proativo de, inclusive, criar canais de crédito direcionados a pequenas e médias empresas, inclusive passando por fora dos bancos, porque a reação normal de mercado dos bancos no Brasil foi exatamente elevar os juros, claro. Se eu sou banqueiro, se eu sou... Pera um tema. O risco de calote aumentou. O risco do meu crédito ser perdido, a primeira reação é, opa, eu tenho que aumentar o prêmio de risco disso, exigir garantias adicionais. Por isso que não tem uma solução para o problema do crédito para pequenas e médias empresas no Brasil, se ele não passar por algum tipo de garantia do Tesouro, se ele não passar por algum mecanismo que convença os supridores de crédito a dar aquele crédito. É uma crise, como eu disse, dolorosa, mas a alternativa seria, tanto de um ponto de vista, inclusive, ético, eu me coloco nisso, fazer de conta, vai ser um bando de pobre, principalmente. Bom, primeiro que não vai ser só pobre, não, porque nem rico vai conseguir escapar do problema de carência de capacidade hospitalar para atender um volume muito grande de demanda por respiradores. Então, você tem de um lado ético, o cenário de suposto voltar à normalidade, mas voltar à normalidade como? Tá bom, poder obrigar de volta a faxineira a vir para a sua casa, poder obrigar de volta o operário a vir para a fábrica, se não tiver o devido protocolo, inclusive, se não for possível, você garantiu o distanciamento físico, etc. e tal. Se não for possível, você garantir que não tem lotação de ônibus e trens, etc. e tal. Se não for possível isso, você vai fazer a curva mesmo. Aí você vai ter uma coisa desastrosa. Então é isso. No fundo, não é um dilema econômico, não é uma questão de escolha. Posso fazer isso sem problema, posso fazer isso sem impacto econômico, libera tudo. Vai morrer algumas pessoas, vão morrer alguns aí, morte de cada um, os sadios ficam e os menos sadios vão embora, contra o outro, que é tentar achatar essa curva, ainda que isso traga um custo, um impacto econômico grande no curto prazo, minimizável ou não através de políticas. Certo, sim. Tá vendo uma pergunta? A gente estourou um pouco o tempo. Tem como a gente fazer mais uma pergunta ou não? Claro, sempre. Então, Tá, porque... a gente vai até juntar, na verdade, duas nossas. Então, Gabriel e o Rodrigo já toca aí sobre China. Então... Certo. Voltando, né, agora para a China, como o Eric disse, tem um livro escrito pelo Gideon Rachman, chamado Easternization, né, em que ele aponta aqui a ascensão da Ásia e o declínio do próprio Império Americano, né. Inclusive, um estrategista da Casa Branca, o Steve Bannon, né, afirmou que os investment bankings norte-americanos se tornaram o departamento de relação com investidores chineses, desculpa. Então, assim como os Estados Unidos e a Europa ali ocidental deixaram o leste europeu para a União Soviética, eles estão deixando a Ásia e a África assim livres para a China. E outra coisa, nesse contexto, né, relacionando essa tese do Easternization, a gente tem dois fatos que seriam meio antagônicos, né? Tem o incentivo da China para que outros países realizem trocas comerciais com moedas que não sejam o dólar, né? E tem outra coisa que o próprio paper do Bank of International Settlements afirmou, de que o dólar tornou uma medida de risco.
considerando essas duas ideias, né, de que o dólar posteriormente se tornou uma moeda de risco, nessa crise acabou que todos se voltaram na boa confiança do próprio dólar, né? Como a gente pode relacionar essas duas ideias? Deixa eu dizer para você aí, não põe no mesmo saco o Gideon Rachman, que é um colunista regular do Financial Times, inclusive, e que escreve muito sobre a Europa, e o Steve Bannon. Porque o Steve Bannon faz uma coisa preconceituosa, típica dos circuitos, que foi comprada por Trump, inclusive, durante seu processo eleitoral, que funcionou bem para ele, de estigmatizar e ter uma atitude de guerra contra a China. Definitivamente não é a postura do Gideon Rachman. A China não é uma democracia. Isso é óbvio. Mas a ideia de parar a ascensão econômica e geopolítica da China na marra, inclusive buscando se reduzi-la, retroceder no tempo, é uma loucura, é inviável e não é a mais digamos assim, promissora com resultados de sucesso. No limite, esses caras vão para a guerra. O caminho, por exemplo, começado pelo Obama, me parecia e me parece o caminho com mais possibilidades de obter resultado, que foi o de plurilateral, não multilateral, mas plurilateral, congregando os aliados, a Europa e os aliados na Ásia, em torno da implementação de padrões institucionais, de padrões de governança, para fazer uma pressão para a China se acomodar a esses padrões. A primeira coisa que faz o Trump é liquidar com o TTIP e deixar morrer na origem sem nem avançar. Não, TTIP com a Europa, com os asiáticos, o TPP, o TPP, né? E partir para o confronto bilateral, que ensaiou com o México e com os vizinhos. Vocês viram o exemplo disso quando o Trump dobra o braço do México para o México fazer o papel de anteparo aos fluxos de imigrantes, o fluxo de refugiados vindo da América Central, ameaçando botar tarifa, e o México teve que aceitar. E a guerra comercial com a China, tudo isso que eu estou falando, eu escrevi sobre isso. Vocês vão encontrar essas coisas no meu website. Talvez o Eric possa passar para vocês, eu posso mandar também, vou botar no LinkedIn. O meu website tem lá tudo isso. Eu escrevi sobre várias coisas sobre a guerra comercial. A guerra comercial dos Estados Unidos, China, foi, no fundo, um fracasso para o Trump. O máximo que ele pôde bradar, de fato ter ganho, foi a promessa de compra de chinesa, que os chineses, inclusive, vão transferir, nós vamos nos ferrar, porque vai ter soja nossa que iria para a China, que vai ser comprada dos Estados Unidos. Enquanto que tudo aquilo que apareceu no acordo parcial, na primeira fase do acordo, a China própria, por interesse próprio, já estava fazendo, como reforçar os direitos de propriedade, que, aliás, ficaram suspensos enquanto estava a guerra comercial, que é, de uma maneira ou outra, reforçar o espaço para empresas privadas e assim por diante. E o Bannon, que não achava, de qualquer maneira, que o Trump estava fazendo era suficiente, saiu do governo logo cedo. Então, esquece Bannon,
Isso é uma coisa preconceito, como agora tem aí no Brasil, ou Trump, vírus chinês. O vírus aparentemente veio da China, mas qualquer a insistência, meu Deus, tem cada teoria conspiratória maluca que os chineses criaram o vírus, botaram lá dentro, sabiam que iam morrer muitos chineses, mas como sabiam que aquilo ia proliferar, aquele era vantajoso economicamente para a China, porque ia baratear os ativos. Come on. O desafio para as nossas democracias da extensão do comando é bem mais ampla. Vocês já devem ouvir falar do Belt and Road Initiative. Eu tenho um texto sobre isso também. Já ouviram falar, é claro, Aliás, eu recomendo vocês olharem um documentário que vai aparecer no PBS, no Public Broadcasting System, que é o canal de TV aqui que é financiado pelo povo, que não é das grandes... que é que originalmente fez o Sesame Street, que alguns de vocês viram quando era criança. Sesame Street vocês viram, né? Sei que são jovens, mas talvez tenham visto. Vila Sésamo. Sim. E eles fizeram uma série de documentários, e um deles, que está lá no meu website, porque eu participei, é a China na América Latina. A perspectiva de republicanos e democratas do que fazer em relação à penetração da China na América Latina. Pois bem, é um desafio. Porém, evidentemente que o perfil, a forma mais eficaz de contrastar isso não é via, digamos assim, tentativa de barrar, que é o que sai da boca do Steve Bannon e do Bolsonaro quando na campanha e de vez em quando, né, ou sai da boca do filho, etc. E tal. Só que no nosso caso do Brasil a gente nem tem arma para tentar fazer alguma coisa disso, né? É de uma estupidez contra os interesses do Brasil tremenda. Então é um desafio. Essa coisa do coronavírus, a tentação de estabelecer sistemas de monitoramento social, de acompanhamento de dados, como eu falei para vocês, sempre na base da resposta coletiva à pandemia em Singapura, Taiwan e Coreia, vai ser muito grande. Isso pode, por um lado, abrir um espaço para mais democracia participativa. Por outro, também pode levar a um grau de coleta e manipulação de informações muito grande, que é o que a gente viu efetuado pelo Steve Bannon com Cambridge Analytica durante as eleições do Trump, durante o referendum pelo Brexit na Inglaterra e vários casos, inclusive um país com o qual eu trabalhava, que é Trinidad e Tobago, que manipularam eleições lá, contratados, etc. E tal. Então, tem um desafio enorme, de fato. Inclusive, pelo sucesso deles com o crescimento econômico, com a rapidez do crescimento econômico, e os nossos sistemas. Quer dizer, quando eu digo nossos sistemas, estou pensando aqui em quem já chegou lá, em quem já tem nível de renda alto em onde a pobreza é baixa, né? É isso que eu digo nós, etc. Mas nós no Brasil estamos longe disso. Sim. Então, é um desafio. Agora, daí a ideia de que a forma de enfrentar o desafio da externization é mediante confronto, é uma outra história completamente diferente. Perfeito. Rodrigo, né? Na verdade, acabou respondendo, né, Rodrigo? A minha pergunta você já acabou respondendo também, era junto com a do Gabriel, mais ou menos. E o Pedro? Tem alguma pergunta? Pedro não falou ainda.
Tenho sim. A minha pergunta vai ser sobre, em 2018, né, nós tivemos um fechamento de um grande bloco, né, comercial feito na África, né, dos países africanos. Aquilo lá foi revolucionário, porque, convenhamos, né, desde um tempo para cá nós temos vindo de medidas muito protecionistas, intervencionistas, e lá foi completamente diferente. Os países acertaram um bloco livre, né, vamos dizer assim, com medidas neoliberais, diga-se de passagem, em que nós temos o corte de 90% dos produtos importados, e isso gerou um resultado extraordinário, né? Nós temos a Botsuana passando o Brasil em muitas pesquisas feitas, deixando o Brasil, vendo o Brasil pelo retrovisor, segundo o UOL. A gente tem o Benin crescendo 7,6 em 2019 e a Tanzânia crescendo 6,8, crescimentos extraordinários. Aí a minha pergunta vai ficar, já pegando a ideia do seu doutorado, Otaviano, basicamente, o senhor acha que esses países da África um dia poderão ser comparados com esses países do tigre asiáticos, por exemplo, como uma Coreia do Sul, uma Singapura? O senhor acha que dá para fazer essa comparação? Olha, escute, três coisas talvez importantes. Põe a Etiópia nesse seu grupo aí também. Conheço bem a Etiópia. Eu fiz várias viagens para lá no meu tempo lá do Banco Mundial. Você tem processo de produção industrial com base no couro que a China trouxe da China para lá. E a Etiópia tem uma posição chave ali no Belt and Road, assim como Burundi, como o canal, porque os chineses fizeram Belt and Road com várias possibilidades, que é do interesse deles ter a diversidade para não ficar prisioneiro de onde eles fizerem os investimentos. Então, eu estive na Europa Oriental 2 anos atrás e foi uma missão em que eu viajei por Bielorrússia, como a gente chama no Brasil, Geórgia e Ucrânia. Em Ucrânia, eu até visitei, estive lá, meninos, em Chernobyl. Tem um fluxo de turista. Dentro de certas limitações, certos cuidados, não toquei em nenhuma planta, etc. Mas tem fluxo de turista, quando eu estive lá, disseram 10 mil pessoas por ano que vão lá visitar Chernobyl. É terrível a imagem. Mas, enfim, eu fui em missão, porque o Banco Mundial estava, na época, discutindo financiar um projeto para utilizar as áreas contaminadas de terra, que não vão poder ser utilizadas produtivamente, no mínimo, pelos próximos 100 anos. E alguém tinha um projeto de montar lá placas de energia solar. Era uma forma de utilizar produtivamente aquela área enorme. Muito bem, por que eu estou lembrando? Você começou com a África e eu fui para esse lugar. Porque em todos eles, Geórgia, Bielorrússia, o entusiasmo deles com a Belt and Road era muito grande. Geórgia, os caras na Geórgia dizendo, historicamente nós sempre fomos o ponto focal na Rota da Seda e vamos voltar a ser, não sei o quê, e os investimentos em infraestrutura do Belt and Road extremamente atrativos, como são para nós aí na América do Sul. E são para os países da África, evidentemente. Então, tem áreas no Belt and Road que vão, digamos assim, já diretamente ser beneficiadas por esse interesse, supondo-se que volte ao normal, da China em fazer a integração física, por mais que a gente tenha evolução em direção à Industry 4.0, por mais que a gente tenha serviços como crescente fatia do PIB, por mais que a gente ainda tenha novas tecnologias trazendo de volta segmentos da indústria para
para os países avançados, você ainda vai ter ainda, por muito tempo, e para boa parte do mundo, a relevância da coisa física, né? Então, portanto, os portos, as estradas de ferro vão continuar sendo importantes. Então, esses... E a Etiópia, fazendo o dever de casa, e os chineses, com uma atitude meio que negocia com quem estiver lá, não dou a menor peteca para a qualidade da governança das instituições do país, estão aprendendo um pouco, aprendendo porque, por exemplo, se ferraram na Venezuela, se bem que estão tentando pegar de volta tudo que podem através do barril de petróleo, mas como a Venezuela está... Eles nem sequer conseguem o petróleo que paga o dinheiro que botaram, então estão aprendendo. Agora as empresas chinesas têm um protocolo de regras sociais e ambientais nos investimentos no exterior, que é uma coisa que foi baixada lá pelo governo da China 2, 3 anos atrás. Pois bem, a outra coisa é o outro conjunto de países da África que você bem observou, Pedro, eles resolveram mudar de orientação. Só que o ponto de partida deles é um ponto de partida ainda pior do que o nosso. E detalhe, Botsuana já está na frente do Brasil, em alguns critérios, há muitos anos. O pessoal descobriu Botsuana agora, mas 10 anos atrás, ou antes disso, eu caí o queixo quando eu aprendi que a Botsuana, na época, tinha um rating de agências melhor do que o Japão, melhor do que a dívida pública do Japão. Mas o mesmo Botsuana tem ao lado o vizinho, e eu gosto sempre de uma das coisas sobre as quais eu escrevi também, que vocês vão encontrar lá no meu site, é o problema da abundância de recursos naturais ser uma maldição ou ser uma bênção. E eu gosto sempre de usar esse caso de Botsuana e Zimbábue como o perfeito exemplo de como recursos naturais tanto podem ser uma maldição como uma bênção. Botsuana e Zimbábue têm em comum eles compartilharam embaixo do solo deles um enorme veio de diamantes. Só que a descoberta desse veio, décadas atrás, em Botsuana, foi uma bênção, enquanto que Zimbábue foi uma maldição. Zimbábue assistiu a um processo de deterioração. E o que define bênção ou maldição chama-se qualidade da governança, qualidade das instituições em que o país opera, em que o país é gerenciado. Em Botsuana, as rendas obtidas com diamante foram utilizadas para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para garantir uma qualidade de gestão pública condizente. E, a despeito do choque da AIDS, porque Botsuana também, a África toda, sofreu muito com a eclosão da AIDS, quando você chega lá e olha os indicadores de educação e saúde, eles, na média, são melhores do que o do Brasil. Tá? Isso já tem algum tempo. Zimbábue é o oposto. Então, em grande medida, eu também tenho eu acabei de escrever um livro, só que o livro não saiu ainda, mas posso mandar. E um dos capítulos, eu tenho dois capítulos, um deles é sobre recursos naturais, abundância e maldição, e o outro capítulo é sobre a África e como qualidade de governança importa lá no resultado em termos de uso adequado desses recursos naturais. Então, tem uma questão de governança que ainda diferencia muito. Você tem de tudo lá. Você tem um país enorme, como o DRC, como o Democratic Republic of Congo, rico em recursos naturais, mas que, por infelicidade deles, pela péssima qualidade de governança, na verdade, a boa parcela da área onde esses recursos naturais são produzidos está na mão
de bandidos, está na mão de milícias, de exércitos paralelos. E aí é a desgraça total. Mas você tem também alguns, poucos casos, não são muitos, de good governance, como Botsuana. Do ponto de vista do comércio, Pedro, para completar essa minha resposta, o ponto de partida e aí África e América Latina estavam, pelo menos, e boa parte da África ainda está, mais próximas entre si do que os dois do resto do mundo. Na África, você tem basicamente uma circunscrição geográfica de países way subótima. Até porque ela foi resultante de critérios da época do Império e de como as coisas aconteceram, da evolução de tribos para países, com muitos países pequenos. E países pequenos e fechados. Então, você tem absurdos de oportunidades de ganho de eficiência através do comércio que não são explorados, porque você tem uma merda de um país... Desculpa, está gravado. De um país pequeno e que você tem barreiras alfandegárias, além de corrupção, impedindo que a produção de leite ali próxima possa ser trocada. Então, uma colcha de retalhos, tem um relatório importante que o Banco Mundial fez, na época, pelo meu time, sobre a África como uma constelação de ilhas altamente ineficientes. E não tem infraestrutura física conectando, o que atrapalha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das minhas missões na África, eu tinha que ir para Moçambique, para meu Deus, o país onde ocorreu o morticínio, onde morreu... Ruanda? Ruanda, isso. Eu tinha Moçambique, Maputo, eu tinha que ir para Ruanda, e tinha um terceiro ponto na viagem, qual foi? Não estou me lembrando. Pois bem, de Maputo para chegar em Ruanda, eu teria que ir para Johannesburg, para poder pegar um voo para ir de Johannesburg, do país ao lado, para poder ir para a capital de Ruanda, Kigali, um pouco mais para cima. E aconteceu um problema, a empresa deu um calote, fiquei preso em Johannesburg, tivemos que me botar numa... Enfim, a viagem, eu acabei nem chegando em Kigali. Mas a coisa mais frequente na África é você sair de um país para o outro vizinho, vai para Bruxelas, de Bruxelas você vem para o país vizinho. Pode imaginar um negócio desse? Então, você tem uma suboptimalidade na alocação de recursos, um desperdício de eficiência pela ausência tanto de infraestrutura física conectando o continente, como de alocação de recursos por conta de barreiras administrativas, legais e de corrupção, impedindo o comércio entre eles. Então, esse movimento recente é um grande salto, mas é que o ponto de partida é muito ruim, ainda. Mas chegar ao patamar dos tigres asiáticos tem muito caminho à frente, porque em todos eles, e um dia a gente conversando, vocês me perguntarem, um dos temas também no meu livro, um dos temas também sobre o qual escrevi muito, se chama Middle Income Trap, a armadilha da renda média. E a razão pela qual esses países asiáticos que sucederam, a China está a pleno caminho de chegar lá, mas certamente vocês vão ver, na Coreia do Sul, em Taiwan, em Formosa, em Hong Kong, em Israel,
vão ver em outras experiências exitosas, e um pouco também, pode-se dizer, no Japão, no pós-guerra, eles todos têm uma coisa em comum com o Brasil. Brasil. O processo de transição dos níveis de renda baixa para os níveis de renda média, mesmo nos casos de heterogeneidade como o Brasil, eles tiveram uma coisa em comum. Isso foi comum ao Japão no pós-guerra, foi comum à Coreia nos anos 70, foi comum ao Brasil nos anos 50 a 70, foi comum a todos eles, que é o processo de migração de pessoas de atividades de subsistência, baixa produtividade, tipicamente agricultura, a coisa lá de fazer, plantar para comer, viver da plantação para comer, aperta a boca e o resto do tempo para fazer, provavelmente, para atividades utilizando tecnologia moderna, padronizada, que não exigia e que não exige, tipicamente, grande qualificação dessa mão de obra. Mas quando isso acontece, a produtividade total dos fatores, a produtividade do conjunto, aumenta gigantescamente. Porque até um Lula pode sair de lá, da ignorância do campo em Jaboatão, em Pernambuco, e virar um operário operando máquinas, e a produtividade desse conjunto de Lulas que sai do Nordeste ou de outras partes do Brasil e passam a trabalhar no Brasil, na indústria, sobe brutalmente. E é a mesma coisa que aconteceu no Japão, é a mesma coisa que aconteceu na Coreia, é a mesma coisa que aconteceu na China nesses 30 anos milagrosos, com um detalhe. Primeiro, o nosso processo parou muito antes de se completar, porque tivemos péssima gestão das políticas públicas, a nossa taxa de poupança e de acumulação é muito mais baixa, e nós entramos na crise da dívida, a dívida externa e depois pública, desde os anos 80, que nos amarrou e demoramos a enfrentar os problemas depois da inflação e assim por diante. Segunda coisa, sabe o que aconteceu em todos os países? Mesmo enquanto a educação, a qualificação técnica não era tão importante, mesmo naquela época, os caras educaram a população. E nós não. Então, nós, agora que estamos acordando, quando dos anos 2000 para cá, dos anos 90 para cá, é que começou um processo de ampliação da escolaridade da população, dos mais jovens. Mas nós estamos aí, Vietnã vem mais de trás e já tem um grau de escolaridade e nós ainda temos um problema de qualidade. Então, nós continuamos, as nossas elites não deram a devida prioridade à educação, não deram a devida prioridade a tornar um ambiente de negócios favorável a você ter investimentos, inclusive em capacitação tecnológica, em aprendizado, em criação de capital humano, e nós ficamos para trás. Não somos nós, não. Toda a região. O fato é que, para contar uma coisa para vocês, para terem uma ideia, sabe qual é o maior medo da China? Um dos medos é entrar no que entrou o Japão muito antes do tempo. A estagnação depois de atingir um grau de maturidade muito grande. O outro medo deles era um medo muito forte, eu posso dizer para vocês, porque a demanda vinha para mim, era virar um Brasil. No começo, no ano de 2010, quando eu primeiro publiquei um texto sobre a madeira da renda média, aí uma rádio, a Radio China International, que é uma rádio em inglês na China, me convidou para dar uma entrevista sobre a madeira da renda média. E eu dei a entrevista. E 2 semanas depois, o cara me ligou para dizer que a minha entrevista, não por causa do nome Otaviano Canuto, porque se fosse o nome Otaviano Canuto e eu aprendesse rapidamente mandarim, eu teria ficado milionário. Mas por causa do tema,
a minha entrevista tinha quebrado todos os recordes da rádio. Porque qualquer pessoa bem informada na China, capaz de entender inglês, etc., e tal, se interessava pelo assunto, pelo medo da China, de cair na armadilha de renda média do Brasil. Anos depois, o Instituto de Latin American Studies, lá da China, propôs da Fundação Getúlio Vargas, aí do Rio, a fazer um programa de trabalho para estudar a renda média, a armadilha da renda média na China e no Brasil. O interesse dos chineses aí é aprender as cagadas que a gente pudesse ter feito para não fazer. E o paradoxo é que o pessoal da Fundação me convidou e eu participei do seminário na FGV no Rio, na época, tem o quê? Tem uns 4, 5 anos. E a grande conclusão do seminário era que o Brasil tinha muito a aprender sobre capitalismo com a China, enquanto que a China tinha muito a aprender sobre políticas sociais com o Brasil. E alguém levantou a mão e disse, mas não copia o sistema de aposentadorias, não. Eles não têm nenhuma. É dureza, é dureza. Você tem que acumular sua poupança, senão você está ferrado. Você que... Enfim, e eles vão mudando as políticas. Por isso que as políticas... Eu esqueci de falar na questão da moeda, mas eu vou, pelo menos, antes de terminar, eu falo. Eles trataram de, inclusive, ir mudando várias políticas. Enquanto que no Brasil, o Brasil ficou... O desastre do período Dilma, entre outras coisas, foi tentar repetir, voltar a utilizar as mesmas políticas que aparentemente teriam dado certo nos anos 50. Via substituição forçada de importações, aumentar a tarifa, aumentar o conteúdo local, etc. E tal. O fato é que esses países todos, a própria Coreia, o meu livro, quem foi? Foi o Pedro que mencionou, foi o meu livro, a minha tese de doutorado, foi em 91, quando eu defendi. Lá se vão quase 30 anos. Aquilo que eu descrevo que a Coreia usou, eu já aponto ali no livro como a Coreia já tinha começado a mudar na segunda metade dos anos 80. O que deu certo antes tem que ser usado as novas características. E a Coreia muda. No começo dos anos dessa década que passou, quando eu era vice-presidente, os chineses, o governo chinês chegou na porta do Banco Mundial e bateu na porta e perguntou, quer fazer um trabalho com a gente? E, opa! O presidente do Banco Mundial, meu chefe na época, o cara que me contratou para ser um dos vice-presidentes dele, ficou todo empolgado, porque a oportunidade de ter uma coisa feita junto Banco Mundial e China, todo mundo querendo ter uma ponte com a China. E foi feito um trabalho coautorado pelo Banco Mundial e por um think tank ligado ao Partido Comunista da China. O título final do trabalho foi China 2030, China 2030, em que, e tudo ali em conjunto, em que justamente o teor do trabalho era o reconhecimento de que a China tinha sucedido nos 30 anos gloriosos de crescimento acima de 10%, mas que para a nova fase tinha que ter o rebalancing, tinha que ter o rebalanceamento do setor privado, sair de dependência de exportação e de investimento de 50% do PIB para uma coisa mais dependente do consumo doméstico, mais dependente do setor de serviços, e assim por diante. E, para variar, onde é que vocês vão encontrar material sobre isso? No meu website tem texto lá. Né? Então, a China, ali, é verdade que o Xi Jinping meio que recuou em parte dessa agenda. Por exemplo, o movimento da abertura de espaço para o setor privado meio que não teve a mesma ênfase que constava dos discursos do antecessor dele, do Hu Jintao, mas a direção é mais ou menos essa, como eu disse, inclusive reforço
de lei de falências. A China é um sistema competitivo, queridos, como vocês não imaginam. Ali, os municípios competem entre si. Uma das últimas coisas que eu fiz, por exemplo, quando eu esteve em Xangai, a prefeitura de Xangai me convidou e eu fui lá conversar com o time responsável pelo Doing Business. Vocês conhecem o Doing Business, certo? Que é que captura e mensura uma parte importante, um pedaço do ambiente de negócios, que são os 10 momentos da vida de uma empresa, entre nascer e morrer, entre fechar ou ir à falência, e comparar os diversos países, 190 países hoje em dia, 189 países, como é que é o Doing Business. O Brasil vai mal em algum desses segmentos. Em pagamento de tributos, nós só temos 2 países piores do que o nosso, desses 190, para vocês terem ideia. Pois bem, mas o pessoal, e esse Doing Business, ele é mensurado também em municípios. E na China, Xangai, os caras me pediram para conversar porque eles queriam melhorar o índice Doing Business de Xangai em relação a outros municípios da China. Interessante. Concorrendo aí. Então, essa concorrência que os empresários do Brasil, se puderem, não têm. Tem tarifa. Vão buscar um subsídio, uma vantagem de subsídio no BNDES. O Brasil precisa mais concorrência. E esses países, concorrência com o exterior. Na Coreia, a substituição de importações na Coreia era feita, mas o contrato com o banco público oficial que dava o subsídio, tinha lá, constava do contrato, você tem que entregar uma redução do seu preço doméstico do produto que está protegido, ou você tem que apresentar a prova de que você está ocupando 1% ou 2% do mercado mundial em um determinado período de tempo. Ou seja, você tem uma estrutura de incentivos, de prêmios e castigos sobre o beneficiário bem diferente dessa do Brasil, onde você tem o bônus se der certo, e se der errado, a sua riqueza, você tem uma socialização das perdas. Então, nessa estrutura de incentivos, o empresário, ao invés de focar no que é necessário para aumentar a produtividade, ser competitivo, ele faz ampliar o patrimônio para maximizar o número de frentes através das quais o sujeito mama do Estado. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa estrutura de incentivos e a mudança de políticas à medida em que o país evolui é algo que não é automático, como a gente viu no Brasil, mas que é muito, digamos assim, vai estar na frente desses países também africanos, se eles conseguirem chegar lá. Gabriel, volta na sua questão. É claro que os chineses, existe um bônus, existe uma vantagem enorme, são os ganhos como é que se chama, meu Deus? Os ganhos do emissor de moeda, bom, se lembrar, senão vocês vão saber, que é o ganho de quem emite moeda ofere. Meu Deus, os ganhos vocês vão olharem, tem um ganho. Então, interessa. Tem também o ônus, as responsabilidades, não é um processo tão simples. Já teve momentos na história em que isso pareceu ser mais custoso do que beneficioso para os próprios americanos com dólar. A história do padrão de Bretton Woods, portanto, você vai ver lá várias razões para isso. Pois bem, mas tem uma vantagem, como tem o resto do mundo paga para os Estados Unidos para poder para utilizar o título da dívida norte-americana como fonte básica de reserva de liquidez e de reserva da riqueza. Pois bem, é claro que os chineses também querem. Só que tem um detalhe. O uso de uma moeda ou de títulos de dívida de um país como moeda, como forma de reserva, não é algo que depende
exclusivamente da vontade e da obrigação do comando do governo central. A China pode muito bem querer o renminbi como moeda de reserva mundial. E pode até, de certa forma, com um escopo limitado, em todas as esferas do comércio em que há a dependência do arbítrio pelo governo, ela tem até condição de pressionar e conseguir. Porém, para se tornar moeda como é o dólar, você tem que ter o setor privado, os agentes privados e o resto do mundo aceitando, se sentindo confiante em colocar a sua reserva de liquidez naquela moeda. O que vai exigir, para que o renminbi seja uma moeda mundial, que agentes privados do lado de fora se sintam confiantes o suficiente para botar depósito lá no sistema chinês. E, evidentemente, está longe de ser o que é no caso do dólar. E é por isso que a renminbi ele vai continuar restrito até que, em algum momento, haja confiança dos agentes privados no resto do mundo e de outros agentes públicos e de agentes públicos para deixar as reservas no renminbi. Então, está longe de ser moeda, ainda é o dólar. Nem o euro chegou a essa condição equivalente, porque o euro andou passando pela crise que passou e a confiança não é igual. Por isso que o dólar impera. E continua imperando, e vai continuar imperando, enquanto não tiver, digamos assim, uma liberação de fluxos na China e uma tranquilidade dos agentes privados de que eles podem botar o dinheiro lá e dispor do dinheiro na hora que eles quiserem. Então, não tem, digamos assim, o risco ao dólar como meio de pagamento e como meio de reserva, ele está circunscrito hoje a transações oficiais do Estado, do setor público chinês com outros setores públicos pelo mundo afora. Perfeito, assim, muito bom, assim, gente, tem só que agradecer, né, gente, um super aprendizado pra gente também, pra quem tá vendo isso, né, então, assim, muito obrigado mesmo, tá vendo? Valeu. Assim, fantástico, assim, até assim, o que, assim, o senhor vai mandar o livro pra gente, a gente já ficou com um gostinho aqui, vai pegar, a gente só não vai vender antes da editora, viu? Fica tranquilo. Inclusive, quem vai editar é o Policy Center, que é o Daniel Salles, então eles também não vão cobrar. É que ainda não está editado no sentido de estar ainda com formato de livro. Diagramado, né? Diagramado, essas coisas, mas tudo bem, eu posso mandar uma boa. Perfeito. Passamos o seguinte. Bom, me mande o link desse vídeo aqui depois também. Claro, vai estar tudo, então, perfeito. E vamos entrar em contato, o Eric tem. Nós estamos conectados via LinkedIn, é isso, Eric? Isso, via LinkedIn. Vocês podem conectar comigo no LinkedIn ou mandam os e-mails que eu ponho vocês lá no site, inclusive. Perfeito, passa para todo mundo já. Então, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tá bom, queridos. Força, sucesso para vocês. Obrigado. Atravessar essa crise da forma menos dolorosa possível. Sim. Olha, tá vendo? Boa noite aí. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.